Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa terça-feira a liturgia nos oferece 2 modelos que nós precisamos estar atentos a essas 2 figuras apresentadas pela liturgia. A primeira delas é Zaqueu. Zaqueu aqui nos mostra o caminho daqueles que são os iniciantes na sua caminhada de fé. Os iniciantes, aqueles que estão começando e que enfrentam diversos desafios. A gente percebe o seguinte, até esse pensamento, muitos santos, eles nos ofereceram: amor com amor se paga. E a experiência que o Evangelho relata para nós, a experiência de Zaqueu, é exatamente uma experiência de um profundo amor experimentado na sua própria vida. Zaqueu, ele dá um passo. Não é uma coincidência quando o nosso coração é atraído a nosso Senhor, a Jesus. É um processo da ação do Espírito Santo que nos conduz. Zaqueu não estava tomado por um espírito de curiosidade. Talvez ele não percebesse que era o Divino Espírito Santo. Mas o Divino Espírito Santo tem por ação direta nos apresentar Jesus, nos revelar Jesus. E Zaqueu vai porque fica sabendo que Jesus estava ali em Jericó. E para os nossos passos de avanço espiritual, nós temos que ter a coragem de vencer os obstáculos. E um grande obstáculo era a estatura de Zaqueu. Ele não conseguiria ver Jesus no meio daquela multidão se ele não tivesse tomado uma decisão de vencer os obstáculos. Ele vence o obstáculo da sua baixeza, do seu tamanho, ele sobe naquela árvore. E quando nós temos a coragem de dar passos para vencer os obstáculos, nós sempre experimentaremos as surpresas de Deus. Ele nos surpreende, Ele nos surpreenderá. E é exatamente o que acontece com Zaqueu. Ele é surpreendido, Jesus olha para ele e diz: olha, Zaqueu, desce daí. A primeira coisa, Jesus já entra num processo de intimidade, porque o chama pelo seu próprio nome. E Zaqueu desce dali com alegria, com entusiasmo, e recebe Jesus na sua casa. Recebe Jesus no meio da sua família. Ele, a partir do esforço de vencer o obstáculo, ele é surpreendido por um amor que quer relacionar-se, que quer doar-se, que quer transformar. E ali ele começa a experimentar esse amor, essa bondade de Deus, essa misericórdia. E dentro desse esforço, Zaqueu, ao experimentar esse amor, ele toma uma decisão. Porque quando nós experimentamos esse amor, esse fogo do amor de Deus por nós, ele começa a fazer em nós o processo da purificação, para que nós tenhamos uma visão ainda mais clara
desse amor e dessa presença. E aí Zaqueu se levanta diante daquilo que ele experimenta e ele declara para Jesus: Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O amor começa a consumi-lo e a purificá-lo. E é exatamente isso que nós experimentamos na nossa caminhada de fé. Quanto mais nós vamos atrás de Jesus e o experimentamos na nossa vida, e quanto mais nós nos deixamos tocar por esse amor de Jesus, nós vamos experimentando essa força de salvação. E a nossa visão sobre Deus, sobre nós e sobre a nossa realidade vai ficando cada vez mais purificada, porque Zaqueu consegue enxergar pelo fogo daquele amor que ele sente que ele não estava num caminho certo, ele estava num caminho de apego aos seus bens, ele havia prejudicado muitas pessoas, e ali ele faz uma confissão pública e entra na dinâmica da purificação. E qual é a surpresa de novo? Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. E essa salvação revela para nós algo ainda maior diante do questionamento: mas Jesus está com os pecadores? Eu vim salvar os doentes, trazer cura para os doentes. Eu vim salvar os pecadores. Eu vim procurar aqueles que estão dispersos, afastados. E é um encontro que transforma, é um encontro que nos revela esse fogo que vai consumir em nós tudo aquilo que é nocivo e prejudicial para a nossa salvação. Quando Zaqueu renuncia à impureza do apego ao dinheiro, quando Zaqueu diz: não é mais o dinheiro o meu Deus, naquela hora, naquele dado momento, ele experimenta a força da salvação de Deus. Bento XVI, na Deus Caritas Est, ele vai dizer assim: ao início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte. E dessa forma, um rumo decisivo. A vida de Zaqueu tomou um rumo decisivo. Agora os nossos olhares precisam se voltar para a outra figura que a primeira leitura nos apresenta: Eleazar. Já é um homem idoso, de cabelos brancos, eu imagino octogenário, e ele recebe uma proposta de negociar os seus valores para preservar a sua vida. Nós estamos em tempos muito difíceis, aonde muitas vezes a sociedade vai querer que nós renunciemos os nossos valores para que a gente preserve a nossa reputação. Nós estamos numa sociedade onde o próprio Bento XVI, o Papa Emérito, diz que tem rezado o credo anticristão. E todos aqueles que professarem a fé, os valores cristãos, serão excomungados dessa sociedade. E aqui está a chave da leitura: um iniciante e um avançado no seu caminho espiritual. Porque quando nós iniciamos o processo de purificação naquele encontro pessoal com Jesus, ali é o início. É o início do ser cristão. Não é uma decisão ética, não é uma grande ideia, mas é um encontro com a pessoa, que muda a pessoa com P maiúsculo, que muda o rumo da minha vida. E ao mudar o rumo da minha vida, eu não posso entender-me como uma pessoa já salva, preparada. Não, eu preciso avançar no processo de purificação e deixando com que o Espírito Santo, me levando a Jesus todos os dias, Jesus faça acontecer na minha vida pela intimidade essa transformação, e eu vou deixando. Porque seguir Jesus é deixar. Quem quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim irá ganhá-la. E Eleazar é o modelo excelente como testemunho para nós, jovens, os que são jovens há mais tempo, com os cabelos brancos, já idosos. Ele é o testemunho de alguém que, abrindo-se à graça de Deus, chegou num nível de intimidade tão profunda, chegou num nível de uma vida virtuosa tão grandiosa, e aí eu vou traduzir essa vida virtuosa por um caminho de santificação, que ele prefere perder a vida para ganhá-la do que negociar os seus valores. Não negocie os seus valores com o mundo, não negocie os seus valores com o sistema do anticristo, com o sistema desse mundo, não negocie os seus valores e a visão com aquilo que é próprio
do demônio que entra para tentar interferir no nosso processo de salvação. Escolha avançar na vida espiritual, escolha avançar na comunhão com Deus, escolha avançar, porque quanto mais nós avançamos, mais clara fica a nossa visão. Quando a gente ouve um santo, a gente lê a vida de um santo, tem um santo que ele era padeiro, e ele foi para uma conferência com um teólogo. E quando a gente vive a santidade, quando a gente avança no caminho espiritual, a gente consegue discernir tanto lá fora, quanto aqui dentro, aquilo que é e o que não é. Verdadeiro e santo e justo. E um teólogo estava dando uma conferência, e aquele homem que não tinha estudo, não conhecia teologia, ele se levanta e diz: o que o senhor está dizendo é heresia, e essa conferência tem que acabar agora. Porque o santo enxerga o que é a verdade, porque o coração está purificado. O santo enxerga as estruturas mundanas que querem nos destruir, propor coisas que não estão de acordo com a nossa fé, e a gente, na visão do coração que vai se purificando no fogo desse amor, nós temos condição de dizer: não, eu não aceito. Eu prefiro perder a minha vida do que ganhá-la nesse mundo, porque perdendo a minha vida aqui eu tenho certeza que eu ganharei a vida eterna. Isso se chama virtude da esperança, que foi semeada no seu coração no dia do seu batismo. Virtude sobrenatural da esperança, que não te faz esperar nas coisas desse mundo, porque esse mundo é transitório, é fugaz, é passageiro, mas te faz esperar na eternidade feliz do céu. Feche os seus olhos por um instante na presença do Senhor, deixe a palavra que foi semeada cair no seu coração e diga para Ele: obrigado, Senhor, por me amar tanto assim. Obrigado porque o fogo do seu amor esquenta o meu coração e me provoca a amá-lo e amá-lo acima de todas as coisas, acima de mim mesmo. Obrigado, Senhor, porque o fogo desse amor purifica a minha visão e purifica todo o meu ser. E se eu estou agora começando, eu quero começar bem, experimentando essa salvação, deixando tudo aquilo que muito evidentemente me prejudica. Mas depois eu quero ir deixando pouco a pouco, Senhor, até estar totalmente imerso nessa esperança da glória do Senhor. Muito obrigado por me amar dessa maneira e por me provocar nesta Santa Missa a deixar-me guiar pelo seu Espírito a Ti, mas também permitir que a sua santa presença seja um fogo abrasador que limpa os meus pecados, os meus vícios, que toca no meu caráter, no meu temperamento, na minha personalidade, me preparando, Senhor, para viver essa esperança que não decepciona. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.